Oi, gente, tudo bem? É, Aqui no canal eu sempre dou dicas para vocês de intercâmbio aqui da Austrália. E eu vi que muitos de vocês também procuram sobre a Nova Zelândia, então resolvi ir mais a fundo e procurar algum especialista da Nova Zelândia. Então eu encontrei a Renata, que trabalha com isso. Ela dá dicas de intercâmbio na Nova Zelândia. Então eu convidei ela para bater um papo e eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Renata, todo mundo me chama de Rê. Eu moro aqui na Nova Zelândia desde 2015. Eu sou consultora educacional licenciada aqui e vai ser um grande prazer aí trocar essas informações com vocês que pensam em estudar na Nova Zelândia. Tá bom. Então vou fazer vai ser tipo entrevista com a Renata, eu vou tipo como se fosse vocês perguntando, vai ser uma ponte. Então vou começar perguntando sobre o processo de intercâmbio. Qual as principais dicas que você daria para alguém que está pensando em estudar na Nova Zelândia? Então, aqui na Nova Zelândia, como em vários outros países, tem vários tipos de intercâmbio. Pode ir do intercâmbio de férias, de você vir passar aqui 30 dias e aproveitar e estudar inglês também, como vir fazer um mestrado ou um doutorado, né? Depende do intercâmbio que você está buscando. Esse intercâmbio de férias, ele é super legal, porque eles são sempre atrelados a atividades esportivas que acontecem na cidade que você escolheu. Por exemplo, eu moro aqui em Queenstown, tem um programa de inglês que ele se chama Ski Study. Então, o aluno estuda num período do dia e no outro período ele vai para a montanha praticar o esqui e o inglês que ele está estudando, ou snowboarding, algumas coisas assim. É um programa bem legal, vem bastante jovem, ou às vezes vem grupos de pessoas que tiram férias e vêm curtir essa situação, né? E aí, a outra parte do intercâmbio começa a ser o inglês das pessoas que querem trabalhar e estudar, ou seja, ter uma experiência de trabalho e de estudo. Acima de 14 semanas na Nova Zelândia, você estudando inglês, você tem um visto que te permite trabalhar e estudar. Então, você estuda full-time e trabalha part-time. É legal porque você acaba usando aí o teu aprendizado no mercado de trabalho também, e muitas pessoas, a partir dessa experiência, acabam conseguindo um visto chamado sponsor, que é o empregador conhece esse estudante como profissional e se tiver interesse de ambas as partes, ele acaba oferecendo um visto de trabalho para essa pessoa. Agora, aquelas pessoas que pensam em migrar para a Nova Zelândia, ou seja, gostariam de ter uma experiência mais sólida, mais consistente, quem sabe até chamar a Nova Zelândia de casa, são programas que a gente chama de formação acadêmica, que vai desde o bacharel, né, que é aí no Brasil, né, a gente faz o bacharel, terminou o ensino médio, os alunos acabam indo para a faculdade, que seria, no caso, o equivalente ao bacharel daqui, até o doutorado. Esses cursos, eles já dão um visto chamado Pós-Study Work Visa, que aí o aluno vai experimentar o mercado de trabalho qualificado quando ele termina a sua formação. Por exemplo, se ele faz um bacharel, que aqui na Nova Zelândia é de 3 anos, ele ganha mais 3 anos de Pós-Study Work Visa, ou seja, pelo governo, ele ganha permissão de trabalho por mais 3 anos. Se ele faz uma pós-graduação, que pode ser de 1 ano a 1 ano e meio, ele ganha também 3 anos de Pós-Study Work Visa. O mestrado também e o doutorado também. Nesses casos, o mais interessante é que essa pessoa já se qualificou na Nova Zelândia, então seu diploma não precisa de nenhum tipo de equivalência, porque já é um diploma neozelandês, e o mercado de trabalho qualificado da Nova Zelândia tem muitas carências, então a gente vê que essa é uma grande porta de entrada, tanto para a pessoa que quer ter, né, chamar esse país maravilhoso de casa, foi considerado agora numa pesquisa recente como o melhor país para se estar em qualquer situação de desastre ou de qualquer, enfim, da própria pandemia, né, nesse momento. Então, a gente sabe que essa é uma estratégia. Sim, sim, sim. A Nova Zelândia é incrível. Eu já fui para a Nova Zelândia. Eu fiz da Ilha Sul até a Ilha Norte de carro por vários dias e realmente é incrível. Mas agora eu vou focar só na parte de intercâmbio. Depois a gente vai para a parte de viagem. E Renata, eu queria que você falasse um pouquinho de como é o estilo de vida na Nova Zelândia, tipo coisas para sair,
como é que é o pessoal neozelandês, porque as pessoas me perguntam muito, Greg, como que é o pessoal da Austrália? E eu explico, mas quando eles me perguntam sobre a Nova Zelândia, eu falo, gente, eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu vou falar o meu ponto de vista, porque a Austrália foi colonizada pela Inglaterra, assim como a Nova Zelândia. Mas eu acho que a Austrália se afastou um pouquinho da cultura aborígena. E por mais que eles tentem resgatar agora, a gente olha muito para a Inglaterra, né? A gente é muito ligado com a rainha. E a Nova Zelândia, por mais que a Rainha Elizabeth seja chefe de Estado, eu acho a cultura muito mais interligada com o povo, sabe? Tipo, a minha experiência própria aí, eu acho que eles valorizam muito mais o povo maori, aquela coisa de as tatuagens, sabe? Eu acho bem legal. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, do estilo de vida, de como que você acha, de como as pessoas agem, porque aqui na Austrália eles são, os australianos, acho que eles são bem relax, sabe? Bem descansados, assim. Eles não levam muito as coisas a sério, não no mau sentido, mas assim, eles, para se estressar, precisam de muita coisa. Esse é o ponto de vista que eu vejo. A melhor forma de expressão seria que eles gostam de viver um dia após o outro, sabe? Tipo, das 7 às 3 trabalha, vai embora. Tipo, eles não pelo menos não é o que eu sinto do australiano mesmo, é aquela pressão, sabe? De você estar sempre correndo para trabalhar, para fazer aquilo. Então, acho que essa é a minha impressão da Austrália. Então, eu queria que você passasse um pouco da Nova Zelândia. Na verdade, Greg, eu diria que a Nova Zelândia é meio assim também, né? Mas eu diria assim, a Nova Zelândia tem um estilo de vida muito simples, no geral, mas existem algumas cidades, porque vai depender muito da cidade também, né? Mas existem algumas cidades, não, que aí a gente já vê que a coisa já está meio misturada com aquela coisa do mostrar, do aproveitar, enfim, você imagina, né? Um país que tem inúmeros atividades turísticas voltadas a vinhos e a isso tudo. Então, isso tem todo um glamour que, há tempos atrás, era de forma bem simples, que era feito tudo isso, e agora não. Tem pessoas que vêm para cá e querem aproveitar isso de uma forma mais glamurosa, enfim. Eu até acho engraçado, porque quando eu cheguei aqui, eu tive a impressão justamente essa que você teve sobre o australiano, né? Realmente eles são muito simples, às 3 horas da tarde. Tipo, se a gente fosse ao mercado depois do trabalho, né, lá para 5 da noite, você quer tomar um café, não tem mais nada aberto. Já está na hora de estar em casa com a família. E isso é assim, não adianta se queixar. Queenstown, que é a cidade que eu moro, por ser uma cidade extremamente turística, é a cidade que fecha mais tarde e é a cidade que tem mais baladas. Então, assim, você consegue entrar numa balada para tomar um café se você quiser, se você estiver de noite na rua, porque tem esses detalhes assim também. Mas eu fui para Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, e o shopping fecha às 5 da tarde. Ou seja, você está querendo aproveitar o dia fazendo outras coisas e ir para o shopping no final do dia, não faça isso, porque 5 horas acabou. E por quê? Né? Porque eles entendem que assim, essa pessoa que está lá trabalhando para você também tem a família dela, então também tem que ir para casa para você, enfim, você também vai para sua casa naquele horário, né? Aí, sobre essa situação da cultura maori, eu vejo que realmente aqui na Nova Zelândia, não só ter uma cidade que é totalmente voltado para isso, mas todas as principais atividades turísticas das cidades turísticas têm sempre alguma experiência maori. As escolas, né? O meu filho já fez high school, agora ele é de uma faculdade. A minha filha, ela fez a primary school, agora ela está na high school. Eles têm atividades mensais tendo a experiência da cultura maori, porque falando da cultura maori é semanal. Então, assim, eu vejo que eles dão muita importância e é um povo que eles olham. Literalmente, teve uma discussão recentemente na escola da minha filha, justamente para tentar todo mundo se colocar no lugar dos maoris e ver se eles estão se sentindo com algum tipo de preconceito ou alguma coisa assim. Então, isso eu vejo sobre estilo de vida, é sobre olhar para o outro, que seja o maori ou que seja o imigrante, eu vejo que, no geral, eles têm esse olhar para o outro de forma muito simples. Agora, é engraçado que a gente fala, né, Greg, porque
Eu olho esse país aqui, eu acho ele tão lindo e tão maravilhoso, mas é tão simples aproveitar todas essas coisas, que eu acho que se fosse lá, enfim, lá no Rio, por exemplo, eu não tenho um parque que eu possa, que nem aqui, se eu estiver fazendo uma trilha, eu já entro num parque, já saí e já estou na estrada, já estou não sei aonde. Não, lá a gente entra num lugar, estaciona, aí você caminha até um determinado lugar para que você possa fazer uma caminhada num parque que foi feito artificialmente ali no centro da cidade. Então, assim, são coisas que as belezas naturais e a vida muito simples aqui, apesar de Queenstown ser a cidade, né, considerada a cidade mais cara da Nova Zelândia, mas aqui todo mundo vai para as feiras no final de semana, e os filhos ficam brincando no parquinho de terra, de areia. Então, assim, eles têm realmente uma forma muito simples de lidar com o dia a dia, com a vida. Agora, sobre não se preocupar, eu também vejo isso, e eu acho que é por causa desse governo, né? Eu vivo aqui há 5 anos, e a forma de se governar é cuidar de um povo como, sem levantar nenhuma bandeira, por favor, né? Mas como eu nunca me senti cuidada no Brasil pelos meus governantes. Então, assim, eles são muito protegidos, eles são muito... O governo o tempo todo é muito atento a eles. Então, acho que é por isso que eles são um pouco despreocupados. Eu penso isso, porque eles sabem que alguém vai resolver o problema deles, se acontecer, né? Se o problema existir. Sim, sim, eu acho que tem um pouco a ver com a Austrália também. A Austrália e Nova Zelândia, tipo assim, quando eu olho para exemplos de governo, eu falo, gente, não tem condições, sabe? Porque a gente olha para Jacinda, por exemplo, que é a primeira-ministra na Nova Zelândia e foi eleita durante a crise, uma das pessoas que geriu melhor a crise de coronavírus, aí você fala, gente, quem que não queria ter essa mulher como representante, né? Você vê a mulher tá ali no dia a dia, ela é muito próxima do povo, né? Então, tipo, eu lembro que uma época pegaram ela no supermercado, fazendo compra, e o povo ficou, nossa, como que a primeira-ministra da Nova Zelândia está no supermercado? Ela falou, mas quando eu paro de trabalhar, eu sou uma dona de casa. Então, tipo, isso chocou todo mundo. Mas, realmente, a Nova Zelândia é um país incrível em todos os aspectos. E eu queria que você falasse um pouco como que surgiu essa história, porque agora que você me falou sobre o intercâmbio do seu filho, que foi realmente o que fez com que vocês mudassem, como que surgiu isso? Como que foi esse intercâmbio dele? E quando você mudou, você já falava inglês? Ou ele já falava inglês? Ou vocês aprenderam aí? Como que foi? Na verdade foi assim, o Gabriel, ele estava com 14 anos, ele ia acabar o ensino fundamental, e a gente tinha pensado numa situação de intercâmbio para ele. A gente, lá no Rio de Janeiro, né, nós passamos, eu sorrio assim porque, enfim, não é nem um pouco engraçado, mas assim, nós passamos por 6 assaltos consecutivos em 3 meses. O meu marido, ele foi assaltado 2 vezes no mesmo dia, roubaram o carro de tarde, a polícia recuperou, roubaram de noite de novo. Então, pois é, uma coisa que nós tínhamos certeza é que a gente queria que os nossos filhos fossem tentar alguma coisa, nem que fosse começar a estudar fora do Brasil. O Gabriel era muito ligado ao esporte, sempre foi. A Maria era pequenininha, ainda não estava no tempo de pensar naquela saída da Maria, né? E aí a gente pensou, ele falou sobre Nova Zelândia, um vizinho nosso tinha vindo para Nova Zelândia 1 ano antes da gente conversar sobre isso, e eu falei, nossa, que curioso, e aí começamos a falar sobre Nova Zelândia, e eu busquei empresas que pudessem me assessorar para o meu filho, que teria 15 anos, vir sozinho, né? Era esse o plano. Realmente, assim, eu fiz muitas buscas, e como eu trabalhava na área de educação, eu tinha talvez uma exigência diferente, sabe? Eu queria saber um pouquinho mais, e eu via que as empresas, elas não sabiam muito que meu filho ia viver aqui. Elas queriam vender o pacote educacional. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como assim um menino de 15 anos, e eu quero saber como é a questão educacional lá, como é que vai ser, se ele tem que escolher matéria e tudo isso, e a pessoa não sabe me falar, né? E eu não falava nada de inglês, absolutamente nada, então eu tinha que falar com a empresa que eu estava contratando para ser essa ponte, senão não precisaria contratar, eu ligava direto para a escola para fazer, né? E aí, enfim, não tive muito sucesso assim, das informações, e por não me sentir muito segura, eu decidi vir passar aqui 7 meses, né, junto com meu filho, para poder entender como é que ia ser a vida dele, porque provavelmente ele passaria aqui 3 anos, né, e aí a gente decidiu,
como a escola era nossa lá no Brasil, minha, do meu marido, eu pude fazer como se fosse me desligar por esses 7 meses, deixando toda uma parte organizada, para poder cuidar dessa ida do meu filho, e, enfim. Só que a minha filha tinha 7 anos, eu falei, eu não quero ficar sem ela 7 meses. Então, eu falei para meu marido, falei, olha, mas eu vou levar a Maria. Ele falou, gente, mas então eu vou também, que vocês vão todos juntos e eu vou ficar aqui. E, enfim, aí meu marido veio como estudante de inglês, eu vim com visto de tutora da minha filha. Toda a parte de visto foi feita pelo meu marido, porque a empresa também, assim, não tinha todo um suporte, mas a gente precisava dessa ponte. Parecia assim, que eu tinha que ter alguma segurança, e o dono da empresa mora aqui na Nova Zelândia, então a gente veio para cá. Quando chegou aqui, o meu filho fez uma entrevista, ele tinha que fazer, né? Então ele já falava inglês, ele já estudava inglês no Brasil há 6 anos, então ele conseguiu, ele passou e pronto, ele veio como aluno internacional da Wakatipo High School. E aí pronto, enfim, chegamos aqui. Eu juro assim, o dia que eu cheguei em Queenstown, eu falei, meu Deus, que é esse lugar aqui? Cheguei em casa, eu acho que eu não quero mais voltar. No dia 16 de dezembro de 2015, eu tinha certeza que eu não queria mais voltar, no dia que eu pisei. Mas eu não podia dizer isso logo, né? Porque eu me achar até maluca, que eu só vim trazer meu filho e ia voltar. E aí, enfim, sem falar nadinha de inglês, era só mesmo para estar tentando uma família, né? Conhecendo uma família para o meu filho ficar, enfim, toda essa situação, mas eu já estava tentando as coisas sem querer conseguir, porque eu queria mesmo era ficar. Então, foi essa a pegada. Consegui um trabalho, né? Conheci uma menina que falou para mim que, por que você não trabalha? Você vai passar aí 7 meses. E vim trabalhar aqui nos trabalhos que a gente chama de trabalhos de início, alguns brasileiros chamam até de subemprego. Trabalhei como cleaner numa empresa, na principal empresa da cidade. Para mim foi uma experiência também bem desafiadora. Primeiro que eu tinha que falar com uma supervisora com 60 anos, que ela tinha inglês e kiwi. E eu olhava, ela me falava alguma coisa, eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer tudo errado, porque eu não estou entendendo uma palavra que ela fala. E assim foi. Enfim, entrei num primeiro visto de trabalho, decidimos ficar. E aí eu recebi um convite de algumas empresas do Brasil, de 2 empresas, na verdade, de intercâmbio para trabalhar com intercâmbio. Mas aí eu já não, eu já tinha entendido um pouco melhor e eu não gostaria de trabalhar para uma empresa que estivesse no Brasil. Eu gostaria de trabalhar para uma empresa brasileira, mas que estivesse na Nova Zelândia. Em contrapartida, né, isso 2016, o Brasil já estava passando por uma crise muito grande e a família acabou apoiando que a gente ficasse. Não foi fácil assim, tá, como eu estou falando, mas a família acabou apoiando, entendendo que era melhor para todo mundo estar aqui. Aí vendemos a nossa escola, o meu sogro, que sempre cuidou de tudo lá para a gente, vendeu a nossa escola, alugou a nossa casa. E aí aqui nós ficamos. O meu marido recebeu uma proposta de um visto, que era um visto de 3 anos, né? Então era um visto bom, que nós nem sabíamos da importância desse visto, mas era, enfim, para ser gerente de uma empresa. E aí ele abriu o meu visto, ou seja, eu tive um visto de partner. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com o intercâmbio, porque eu podia, realmente, eu não precisava estar atrelada a um empregador, porque o meu visto era o visto que é parecido com esse pós-study work visa que eu falei para vocês anteriormente, é um visto aberto, né, que eles chamam aqui. E aí eu comecei a trabalhar com isso e me especializei na área de família, né, então, assim, é claro que eu também trago alunos, estudantes de inglês, mas a minha especialização são alunos de pós-graduação, mestrado, enfim, de formações acadêmicas. Nossa, muito legal ouvir a história, porque acaba sendo motivador, porque eu vejo várias famílias procurando do brasileiro em Sydney, eu vi no grupo da Nova Zelândia também como mudar, né? E a gente vê a situação que o Brasil está agora, e a gente olha as pessoas o tempo todo querendo uma dica, querendo saber como que é morar na Austrália, morar na Nova Zelândia, porque eu vou falar uma coisa pessoal, quando a gente está no Brasil, é muito diferente de quando a gente chega na Austrália ou provavelmente na Nova Zelândia, porque no Brasil a gente ainda está vivendo um sonho. Quando você está aqui, no começo, eu acho que é tudo muito muito novo para você, né, Renata? Então, tipo, você vai se descobrindo. Então, gente, a Renata tocou nesse assunto, quando a gente fala no Brasil subemprego, na Austrália e na Nova Zelândia, eu tenho certeza,
as pessoas não vão olhar para você e dizer, nossa, você é cleaner, ou você é isso, ou você é aquilo. As pessoas aqui, você vê o cara que é, tipo, trabalhar na obra, todo melado, parece que ele estava dentro do núcleo da terra, do lado do diretor do banco. E, tipo assim, e as pessoas se respeitam muito, porque ambos os países têm um salário muito bom, né? O salário mínimo aqui na Austrália é R$19,90. Quanto que é na Nova Zelândia, Renata? $20 por hora. $20 na Nova Zelândia. Então, assim, se você trabalhar suas 8 horas por dia, você vai ter a dignidade de viver, mesmo que você ganhe o salário mínimo. E é muito raro as pessoas ganharem só o mínimo. Então, a gente vai se desmistificando em várias coisas. A necessidade que a gente tem quando a gente está no Brasil, porque eu entendo que quando a gente está lá, a gente quer se destacar um pouquinho, porque a gente, né, tem essa coisa do show up, né? Você tem que mostrar que você é um pouquinho mais, que é para que você se destaque. Aqui na Austrália não é preciso, porque você é bem-vindo em qualquer lugar. Então, acho que isso é muito importante e foi uma das coisas que me cativou aqui na Austrália. Eu lembro um dia que eu estava no centro financeiro de Sydney, que é onde tem todos os bancos, tipo as maiores empresas, todo mundo com a sua marmita na mão comendo, ou sua marmitinha lá feita, ou o seu sanduíche com a sua refrigerante, o seu suco que eles trazem de casa. E assim, gente, você vai no centro de São Paulo, ali no Itaim, que é o centro financeiro, ou no Rio mesmo, você nunca vai ver um executivo, um alto CEO de uma empresa sentado no chão comendo um sanduíche, né? Tem muita essa coisa da cultura. Então, acho que é muito importante também as pessoas saberem sobre isso. E não tenha medo dos desafios, eu acho, porque eu acho que o desafio, eles tiram a gente da zona de conforto, sabe? Quando eu mudei para a Austrália, eu vim preparado, eu falei, gente, eu vou para o que der e vier, entendeu? Tipo assim, o que me colocarem para fazer, eu vou fazer, porque é uma chance que eu tinha, entendeu? E eu não tinha tanta bala para atirar e errar a mira. Se eu errasse, era tiro certeiro em mim mesmo. Então, assim, você vai se descobrindo, você vai se achando, e depois de passar 1 ano, 2 anos, e você olha para trás e fala, nossa, como as coisas mudam, né? E mudam rápido, assim, né? E óbvio que depende muito do seu interesse e tal, mas você fez curso de inglês aí, Renata? Não, eu não fiz, quer dizer, eu fiz uma parte do curso de inglês aqui mesmo, mas o próprio treinamento da empresa e tudo isso, não foi curso assim, né? Esse curso, como o pessoal vem fazer o curso, como meu marido fez também, né? Meu marido depois fez uma pós-graduação aqui, não foi assim, né? A própria empresa tinha os treinamentos, então eu tinha que ir fazendo ali, era tudo relacionado ao trabalho, né? Mas o mercado que eu trabalho é o mercado da América Latina, para pessoas como eu, por exemplo, que tive dúvida lá atrás, e eu precisava de alguém, porque isso é muito mais comum do que a gente pensa. As pessoas que estão no Brasil, às vezes, elas nem pensam que é possível realizar uma coisa dessa, porque eles pensam assim, gente, eu não vou saber nem me comunicar. Ou como eu também, ao saber se comunicar, ou procurar alguém que consiga se comunicar, você não sente confiança na tratativa da coisa mesmo, né? Fica sempre parecendo que é vender curso. E não, quando a gente fala de um projeto desse, de pós-graduação, de mestrado, você está mudando a vida da pessoa. A gente está falando de pelo menos 4 anos e meio morando num lugar. Né, um programa desse, a pessoa vai passar 4 anos e meio. Então, a gente não pode dizer que isso é um intercâmbio, que, enfim, né, que a pessoa só foi ali 6 fazer um meses. intercâmbio e vai voltar. Não é. Virou a vida dela, né? Sim. Então, assim, a questão maior e o objetivo maior é que o mercado da América Latina é um mercado potencial de pessoas que se formam. Aqui na Nova Zelândia, eles ficam impressionados com os diplomas. Eu me lembro quando eu fui trabalhar, a minha chefe, ela dizia para mim, nossa, você é psicóloga, você estudou isso tudo, assim, como se fosse uma coisa. E então, assim, é um pessoal qualificado, o brasileiro é qualificado, só que tem medo, às vezes, de arriscar, ou acha que não é para fazer, ou tem os Estados Unidos como o primeiro lugar a se ir, né? Mas sobre isso, Greg, que você falou do subemprego, assim, que eu trouxe o termo, né? Porque eu escuto isso quase todo dia, né? Ah, mas olha, e se eu tiver que fazer... Pois é, o subemprego. Eu sou super contra esse termo, por isso que na hora que eu falei, eu botei aspas ali, não são... Pois é, a palavra não é minha, né? E realmente, aqui é um país de igualdade social. A mesma escola que meu filho estava estudando,
quando eu fui cleaner, o dono da empresa, ou seja, da maior empresa da cidade, o filho dele estava estudando na mesma escola que o meu filho. No Rio de Janeiro, isso é impossível, Não, assim, não sim. aconteceria. Sim, Então, sim. é impressionante, né? É muito bom, sabe? Eu queria que... É uma coisa que eu falo para minha família. Eu falo, gente, eu queria que, assim, 10% dos brasileiros tivessem a oportunidade de saber como que é a vida na Austrália ou como que é a vida na Nova Zelândia. Porque eu acho que essa coisa da gente, o estilo de vida que a gente leva no Brasil, gente, não é que a gente está falando mal do Brasil, mas tem que deixar Não, claro, não. às vezes o jeitinho te facilita aqui, mas te atrapalha muito mais lá na frente. Pelo menos é o que eu acho, sabe? Então, quando eu visitei, por exemplo, a capital da Austrália, né, que eu fui ver como funciona o parlamento, você fala, gente, tudo é voltado para as pessoas, para a sociedade. Uhum. Tipo assim, o primeiro-ministro como se fosse um presidente da Austrália, né? E o primeiro-ministro presta contas para as pessoas, né? Então você vê como que eles agem, né? As formas que eles lidam com o governo. Então você fala assim, gente, realmente eu estou no lugar certo. Então é legal que vocês saibam disso também, porque vai abrindo a mente, sabe? Eu acho que vai até motivando a gente quando a gente sabe dessas coisas, que os desafios que chegam no começo, você lembra do que te espera mais para frente e já vai mais animado. E Sim. Renata, quanto tempo você acha que uma pessoa que quer comprar um curso de inglês, que quer aprender inglês, você indicaria assim? Eu entendo que cada pessoa tem uma média, tem um tempo. Por exemplo, tem gente que vai levar apenas 6 meses, tem gente que vai levar mais de um ano. Eu estou aqui há 4 anos e até hoje eu tenho dificuldade com algumas coisas, porque inglês, gente, pelo a minha ponto de vista, para você aprender inglês, primeiro você tem que estar ali no dia a dia, toda hora batendo inglês. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei minha primeira frase em inglês, sem ter nenhuma ajuda, assim, você nunca esquece. É igual, eu acho que quando você é criança, você começa a falar de novo, né? Eu falei, Uhum. nossa, não acredito, falei. E até hoje, tipo, acho que a gente vai desenvolvendo, e eu queria falar para as pessoas quanto tempo, porque às vezes as pessoas fecham, eu entendo também quem está juntando dinheiro no Brasil para fazer intercâmbio, a gente fica com medo que cada semana que a gente coloca ali no intercâmbio, a gente sabe quanto que aumenta, principalmente em reais, né? Quando a gente faz a conversão. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Quanto tempo você acha que é legal para a pessoa, pelo menos, ela sair do básico? Sim, assim, olha, são planos para etapas diferentes, né? Então, assim, se uma pessoa ela é do zero do inglês, e vamos supor que essa pessoa quer estudar e fazer uma pós-graduação, eu diria para que essa pessoa não entre no General English, que é aquele mercado que deve ser o maior aí da Austrália relacionado ao intercâmbio, como é o maior da Nova Zelândia, que são várias escolas de inglês, aonde tem desde o curso, desde do curso inicial, né, que é do básico, até o preparatório para os exames de proficiência. Por quê? Porque nessas escolas de inglês tem pessoas com inúmeros interesses. Então, numa mesma turma do intermediário, por exemplo, vai ter um adolescente que veio passar férias na casa do tio ou da madrinha e aí decidiu ter as manhãs dele estudando inglês. Mas vai ter alguém que está se preparando para que a próxima etapa seja o advanced, para depois ir fazer um exame de proficiência. Como também vai ter aquela avó que veio visitar a família, que ela vem há 9 anos, então ela já conhece a escola. Então, você vê que os focos são muito diferentes. Aqui na Nova Zelândia já existem várias instituições, as politécnicas, no caso, que elas já preparam com um inglês específico, que seria o NZCL, que é uma categoria de inglês de diploma para pessoas que querem estudar na Nova Zelândia, ou seja, ter algum diploma. Esse NZCL ele vai desde o level 1, que é o level mais básico, até o level 5, que te deixa apto para fazer um mestrado, um doutorado aqui na Nova Zelândia. Então, assim, nesse caso, se esse, por isso que quando a pessoa me pergunta assim, eu quero fazer um intercâmbio, mas eu pergunto sempre assim, o que você quer da Nova Zelândia? Porque quando a pessoa não sabe, eu acho que sei lá, eu quero passar um tempo aí, tudo bem, bora para o General English, que você vai ter essa experiência, quem sabe até pegar um visto de trabalho, mas a gente sabe que os dois países, as leis estão mudando assim, nossa, desde que eu moro aqui há 5 anos, eu acho que as leis já mudaram mais de 5 vezes. Então, assim, se você não tem um bom plano,
você demora muito para chegar onde você quer e você gasta, foi o que aconteceu comigo, você gasta muito mais. E gastar em dólar não é fácil, né? O real cada vez mais está desvalorizado, então, assim, você tem que ter um bom plano, aproveitar esse momento que ambos os países estão de fronteiras fechadas e estudar o inglês aí aonde quer que você esteja, e aí para você vir num level um pouquinho melhor e botar o teu plano para seguir. Se é uma experiência só de estudar inglês e passar férias, ok, vai para o General English e aí vai depender. Se você é do... eles geralmente dizem, né, que você acaba passando para cada level a cada 2 meses e meio, né? Então, essa seria uma perspectiva. Mas aí vai depender muito também do teu esforço, de você também em casa se dedicar a isso. Se você acaba conseguindo um trabalho onde você só vai falar em português, às vezes as pessoas até têm uma certa antipatia, não, eu não quero trabalhar onde... não é antipatia, não. Na verdade, a pessoa sente antipatia pela pessoa que não quer ficar perto dos brasileiros quando tá estudando inglês. Mas, gente, assim, a pessoa está investindo no projeto dela, né? Eu Então, entendo ela completamente. Pois é, ela que sabe quanto que é para sair aquele dinheiro ali do bolso. Então, peraí, bora respeitar, né? Se ele estuda de manhã, passa a manhã inteira estudando, e de tarde ele passa a tarde inteira falando em português, ele não está ajudando o próprio projeto dele, né? Então, essa é a questão. Mas, assim, a cada 2 meses e meio, no máximo 3 meses, você pula de level, e aí, dependendo do level que você faz, todo mundo faz um nivelamento antes de começar as aulas. Você vai levar mais ou menos esse tempo, e é isso, né? Assim, é mais ou menos isso. Agora, eu sempre digo, quem quer fazer o intercâmbio para ficar, aqui já não é mais aquela estratégia, porque a Austrália ainda, todo mundo fala que é um pouquinho mais difícil, né? Sobre essa história dos vistos. Mas, assim, a Nova Zelândia já foi um país onde você tendo qualquer trabalho, sem falar inglês, você conseguia a residência da Nova Zelândia, né? E hoje em dia não é mais assim, definitivamente. Agora tem um tempo, aqui tem uma lei chamada Kiwi First que cuida disso tudo. Então, eu digo assim, se você quer realmente fazer essa transição, mudar de país, morar na Nova Zelândia, você precisa ter um plano bem calculado que você vai investir o que é certo investir, não mais do que isso. Não vai ter prejuízo com isso. Muito bom, muito bom essa sua resposta. Então é isso, gente. Tipo, é muito difícil você falar, eu vou aprender inglês em 4 meses, em 6 meses, em 8 meses, porque vai depender muito de cada um. Por exemplo, eu, quando cheguei aqui, eu não tinha interação nenhuma com brasileiros, porque eu tinha muito medo, sabe, de ficar só rodeado de brasileiros, de construir um círculo de amizade brasileiro com brasileiros, e eu não desenvolver meu inglês. Então, depois que eu estava falando inglês, que eu estava mais envolvido, foi que eu comecei a dar mais abertura. Mas até hoje, não é que eu não gosto, eu adoro quando eu vejo pessoas brasileiras, você se sente em casa, né? A gente se sente abraçado, porque a gente sabe como que a gente é, aquilo mais quente e tal. Mas assim, no começo eu indico para qualquer um, não construa círculo de amizade com um monte de brasileiros, porque acaba te atrapalhando no seu inglês. Tem, assim, pessoas que você pode contar, né, porque é sempre importante, principalmente quando a gente mora do outro lado do mundo, literalmente, mas não fique ali agarrado com as pessoas. Renata, eu vou fazer só mais uma pergunta. Como que para arrumar emprego para as pessoas que vai como estudante? Você acha que é difícil, que é fácil? A média de tempo que demora? Na verdade, assim, a gente dá bastante suporte para o aluno, depois que ele vira um aluno, né, ele entra para um grupo fechado da gente de WhatsApp, onde vários empregadores locais acabam nos procurando. Renata, você tem algum aluno? Eu estou precisando de um aluno com esse perfil, então, enfim. Com fronteiras abertas e um outro cenário, as coisas funcionavam assim, né? Mas, assim, todas as cidades têm aquelas agências de emprego, e o aluno, quando ele tem o visto aberto, isso é, assim, realmente o grande diferencial, porque os empregadores, eles gostam de ver quem estuda, e você não tem aquela obrigação de ter o teu visto, não, de que ele tenha que te dar um visto, ele pode te conhecer porque o teu visto já te dá permissão de trabalho. Então, eu digo assim, para estudantes não é difícil mesmo, é muito fácil, e o tipo de trabalho que você vai conseguir, eu digo da área mesmo, né, vai depender da cidade que você vai escolher. Por exemplo, se você vir para Queenstown,
Então, não há como você fugir dos trabalhos relacionados à área de hospitality, de turismo, porque é uma cidade que ela respira turismo o tempo inteiro. Então, ou vai ser um restaurante, ou até mesmo numa atividade turística, ou nos hotéis, enfim. Mas se você vai para uma cidade como Christchurch, então você já tem outras opções lá, a área da construção civil é muito grande, então vai depender muito da onde vai ser a sua escola e o trabalho, a área de trabalho que você vai conseguir. Mas para aluno é muito fácil conseguir trabalho. Tá. E salário? Tipo, você acha que aí as pessoas elas ganham cravado, igual eu falei, tipo, os $20 por hora, que se você trabalhar 8 horas vai dar mais ou menos 160 por dia, não é isso? Isso, 160, ou varia muito, as pessoas te conhecem e, tipo, como que é? Na verdade, assim, a Nova Zelândia, agora, recentemente, o salário aumentou para $20 por hora, e a média salarial agora na Nova Zelândia é $27, né? Agora, é claro, a pessoa que ganha $27, ela é uma pessoa que... Porque um estudante, vamos parar para pensar assim, o estudante, quando ele chega, ele vai estar aprendendo inglês, e provavelmente, se ele já é de uma profissão, essa profissão ele exercia no Brasil, que é um mercado totalmente diferente da Nova Zelândia. Então, geralmente, ele vai começar como um aprendiz, seja na área de marketing, seja na área de hospitality, seja na área da construção civil, ele vai ser um aprendiz. Por ele ser um aprendiz, ele vai sempre ganhar o salário mínimo, que é $20 por hora. $20 por hora num salário em 20 horas semanais, porque o estudante só pode trabalhar 20 horas semanais. Não é um salário baixo por semana, né? Porque aqui todo mundo também recebe por semana e paga tudo por semana. Então, não é baixo, mas é claro que à medida que ele vai crescendo, o salário dele também vai crescendo, quando eles veem também como é que é ele trabalhando, né? Porque ambos não conhecem. É diferente do próprio empregador contratar um neozelandês, que ele sabe exatamente o que aquela pessoa... É igual no Brasil, se um brasileiro nos contrata, ele sabe como é que a gente aprendeu aquela profissão que a gente está se candidatando. Mas aqui tem ainda as diferenças culturais, então eles... mas geralmente, assim, com essas 20 horas a $20 não falta nada, não esbanja, mas não falta. Isso, é isso que eu queria dar ênfase também, porque, gente, eu acho que o governo, antes de colocar essas cláusulas na lei, eles fazem as contas de quanto que o estudante precisa para sobreviver na Austrália, e eu lembro que eu morria de medo no começo, mas até hoje em dia, quando eu faço as contas, eu falo, gente, é exatamente, ainda sobra, dá ali uma folga para você ter um luxo, se você quiser, tipo, ir num restaurantezinho no final de semana, fazer algum passeio, mas é claro, também isso vai depender muito de cada pessoa, né? Depende muito de como a pessoa quer viver, né? Quer viver no super luxo, se ela tiver um salário muito grande, mesmo assim ainda vai ser difícil. É muito pessoal de quanto que você vai gastar, mas as 20 horas, você trabalhando as 20 horas e ganhando o salário mínimo, você não vai passar aperto. Então é importante que vocês saibam disso. Renata, tem alguma consideração que você queria dar, coisa que eu não perguntei, sobre o intercâmbio na Nova Zelândia, sobre a Nova Zelândia em si, que você acha legal que as pessoas saibam, e depois eu queria que você falasse sobre você, para as pessoas te procurarem, vou deixar aqui na legenda do vídeo, anotado aqui no YouTube, seu e-mail, o seu contato, para que as pessoas que têm interesse na Nova Zelândia possam entrar em contato com você. Então, assim, eu fiz uma live há algum tempinho atrás com um aluno que estava na Irlanda, e ele disse que ele sempre pensou na Austrália, e que a Nova Zelândia só apareceu no mapa para ele, ou seja, por isso que eu falo que ele é aluno, porque ele já vai vir para a Nova Zelândia, né? E a Nova Zelândia só apareceu para ele depois da Covid, né? Então, muitas pessoas, como eu também, quando o meu filho falou pela primeira vez Nova Zelândia, aí meu vizinho falou, falei, gente, Nova Zelândia, a gente sabe que ela tá no mapa, mas a gente não ouvia falar, né? Então, pois era muito assim. E o Covid fez a Nova Zelândia mostrar não só isso, né? Esse gerenciamento que se tem aqui desse país e disso tudo, mas de várias outras coisas que acontecem aqui. Então, assim, a Nova Zelândia realmente é um país maravilhoso para se estar, é um país seguro, sem desigualdade social, isso já fala muito, é um país que não tem preconceitos, então, assim, eu vejo que aqui não se levanta bandeiras de que contra a mulher ou contra
encontra, qualquer outra coisa que seja, sabe? É melhor a gente nem entrar muito em detalhes. E se você tem um grande sonho e você tem um plano bem concreto, eu diria que você tem 90% de chance de dar certo. Mas o que a gente mais vê é o jeitinho que você tinha falado lá em algum momento da conversa. Às vezes, né, a gente, talvez por ter tantas vezes dado jeitinho na nossa vida, a gente pensa assim, não, acho que eu vou chegar lá como estudante de inglês, vou tentar alguma coisa, vou tentar um trabalho, e eu acabo vendo muita gente voltando por um planejamento mal feito. Como também vejo, já tive alunos que chegou, já estudou, já fez a etapa, já aplicou a residência, já é residente na Nova Zelândia. Então, assim, é um país que você não precisa ter um parente, como na Europa, por exemplo, que vai te dar uma possibilidade, um passaporte, que se você traçar um caminho e for para o mercado de trabalho qualificado, que é o que eles precisam, você tem grande chance de chamar esse país de casa. Então, o planejamento é tudo. Sobre mim, assim, eu sou a Renata, eu trabalhei na área de educação, né, no Rio de Janeiro por 17 anos, então a educação faz parte da minha vida. Eu vim para cá por um projeto educacional do meu filho, hoje eu trabalho com projetos educacionais. Eu acredito que através da educação a gente transforma a nossa vida, transforma uma série de coisas. O meu arroba é Intercâmbio Nova Zelândia, lá eu tenho conteúdo semanal de coisas simples, do valor do óleo, por exemplo, mas também da tua conclusão de mestrado e aonde você precisa aplicar seu currículo para você ter uma chance de trabalho. Então, tem tudo isso aí para vocês conhecerem. Isso aí, gente. Para você que está vendo o vídeo aí, é um prazer tirar dúvidas, esclarecer. E como eu moro na Austrália, e querendo ou não, estou muito perto da Nova Zelândia, e igual eu falei, muita gente procura sobre a Nova Zelândia, então eu queria trazer isso. E esse vídeo vai fazer parte de uma série que eu estou fazendo sobre a Nova Zelândia. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido dúvida. Procurem a Renata no Instagram. Que se não acharem, entre em contato comigo, que eu passo o Instagram dela para vocês, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na legenda do vídeo. Então, assim, muito obrigado, Renata, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a você, Greg. Tchau, tchau.